Olá! Estamos vivendo um momento difícil na história do nosso mundo. Vivendo uma pandemia e sabemos que muitas vidas estão sendo ceifadas. E a grande pergunta que chega para muitos: o que acontece após a morte? Quantas pessoas estão aí enterrando seus entes queridos, perdendo seus familiares? E vem a grande dúvida: o que acontece depois disso? Para onde vão? Muitos estão até deixando de ser enterrados, talvez estão sendo cremados sem mesmo autorização da família. Outros estão sendo jogados em covas sem poder ser assistido pelos seus familiares. E a pergunta vem: e depois da morte? O que acontece com aqueles que se foram? Nós sabemos, a Bíblia fala pra gente que o salário do pecado é a morte, claro, lá em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a dúvida paira: o que acontece com o ser humano após a morte? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter você aí do outro lado para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país, mas pela internet também, alcançando todo mundo, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar aqui já prontos para estudarmos a Palavra de Deus. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e a sua dúvida está na mira da verdade e tem que ser respondida através da Palavra de Deus. Quem está na mira para dar a resposta a você, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Eu quero começar o programa agradecendo por um presente que eu recebi, um livro de um irmão chamado Paulo Tedesco Pinto. Ele me mandou um livro muito interessante, da autora Maria Aparecida Domingues, da editora da Ubra. O título é Desenvolvimento e Aprendizagem, o que o cérebro tem a ver com isso? Então, quero agradecer aí ao nosso irmão pelo presente. Muito obrigado mesmo, Paulo, por ter enviado a mim. E já dei uma olhada no livro rapidamente e já vi que tem muito conteúdo bom e com certeza vai fazer parte aí da minha lista de livros, né, para a leitura deste ano. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Muito obrigado pela lembrança e pelo carinho. Ok, muito bem, estamos começando o nosso programa. Como você viu aí, nós abrimos o programa falando sobre a morte. Nós sabemos que a nossa população aqui no nosso país, mas também a população do mundo, está sofrendo muito com essa pandemia. E muitos queridos estão sendo enterrados, muitos familiares estão perdendo seus entes queridos. E a dúvida que muitas vezes paira, ou que muitos têm, é o que acontece depois da morte. O que acontece? Para onde vai, se não vai? A gente tem falado aqui no programa Na Mira da Verdade que a morte é um sono, mas existem alguns textos que acabam confundindo as pessoas e a gente gostaria de entender um pouco mais o que acontece com o ser humano após a morte. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia nos ajuda a passar de esperança e até mesmo de uma coisa real do que acontece com o ser humano após a morte?
O que a Bíblia pode nos orientar, pode nos ajudar e pode nos dar esperança e pode ajudar a muitos e muitos queridos que nesse momento estão perdendo os seus familiares, estão perdendo os seus queridos. Como a Bíblia pode trazer esperança para essas pessoas e também mostrar o que acontece? Eu queria convidar antes ao nosso telespectador e ouvinte a pensar biblicamente acerca desse assunto e não com base na filosofia grega. Por que eu digo isso? Na filosofia grega, né, há uma separação entre corpo e alma, né, entre corpo e mente, né? A mente ou alma, a sede das emoções, são aspectos vistos como superiores em relação àquilo que é material. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é sagrado. E além disso, em 1 Coríntios 15, a Bíblia ensina a redenção ou a salvação do corpo e não somente a salvação ou redenção da alma ou do espírito. Então, com esses pressupostos bíblicos, você vai poder entender melhor o que eu vou lhe explicar agora, ok? Deus vai ressuscitar, Deus vai salvar, inclusive, o corpo, e não simplesmente uma parte do ser. Porque na Bíblia, né, a visão bíblica da natureza humana é holística, ou seja, integral. Para existir vida, o aspecto físico, mental e espiritual, bem como o social, tem que estar em funcionamento harmônico. Do contrário, não existe vida. Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos brevemente, não é? Para nós irmos para outras perguntas, porque este assunto, ao mesmo tempo que é amplo, ele é muito importante. Em Gênesis 2:7 nós aprendemos como Deus criou a vida. E aprendendo como Ele criou a vida, nós vamos descobrir o que é a morte e o que acontece na morte. Ok? Repito mais uma vez, desassociando as nossas ideias da filosofia grega, que faz parte da nossa cultura, inclusive de muitas culturas religiosas, mesmo que não muitos filhos de Deus não o saibam. Em Gênesis 2:7, quando Deus cria o ser humano, quando cria o homem, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a primeira coisa que devemos analisar: o ser humano tem uma alma ou ele é alma, de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, ele é alma, porque depois que Deus une o corpo formado do pó da terra com o fôlego de vida ou o alento de vida que saiu da boca de Deus, depois da união desses dois elementos, diz assim, o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano não tem alma, o ser humano é alma. Neste conceito de Gênesis 2:7. Óbvio que a palavra alma tem muitas traduções na Bíblia, ok? E uma delas pode ser vida. Mas em nenhum texto a Bíblia ensina que a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Até porque 1 Coríntios 15 diz que a ressurreição envolve a ressurreição do corpo, e Apocalipse 22:2 diz que nós vamos comer da árvore da vida quando formos para o céu para sermos eternos. Então não tem como ter uma existência após a morte sem ter comido da árvore da vida. Não teria lógica alguma em Deus permitir que o ser humano volte a comer da árvore da vida. Então, neste primeiro conceito de alma, a alma é o ser vivo. Considerando isso, o que acontece com a alma ou ser vivo depois da morte? Quando você lê Gênesis 3, você percebe que Deus havia criado os nossos primeiros pais, Adão e Eva, com a imortalidade condicional. Condicional à obediência, como lemos em Gênesis 2, 16 e 17. Como eles não foram obedientes, eles perderam o contato com a fonte de vida que é Deus. E o próprio Deus disse para Adão que por ele se tornar mortal, ele iria para um lugar depois da morte. E qual é esse lugar?
Preste atenção, porque isso aqui nada tem a ver com o que muitas igrejas cristãs, mesmo sinceras, ensinam. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja, Deus foi muito claro e direto para Adão. Após o pecado, ele se afasta da fonte de vida que é Deus, é privado da árvore da vida, como diz Gênesis 3,22, e Deus diz que ele retornaria ao pó da terra. Deus não ensinou que ele retornaria para o céu, ou que ele iria para o inferno, ou que ele iria para algum lugar intermediário, não. Ver isso no texto é ver além do que o texto está ensinando. Então Deus diz que o ser vivente, a alma vivente, que ele havia feito no sexto dia da criação, volta para o pó da terra. É por isso que muitos textos bíblicos dizem que a morte é um sono, sem sonhos. A Bíblia usa a metáfora do sono para mostrar que a morte é um estado de inconsciência. Não vou ler esses textos agora, mas deixo alguns para você ler, né, na sua casa ou onde você estiver agora. Por exemplo, o profeta Jeremias ensina que a morte é um sono, em Jeremias 51, 39 e 57. O profeta Daniel ensina a mesma coisa em Daniel 12, versos 2 e 12. Jesus ensina isso em João 11, 11 a 14. Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Coríntios 15, 23, entre outros textos. Então você percebe que os autores bíblicos, eles apresentam a morte com esta metáfora, a metáfora do sono. Mas existe uma esperança para você, maravilhosa. Muitas pessoas têm descansado na morte, têm dormido na morte por causa do coronavírus ou por causa de outras doenças, não é? Mas Deus tem uma promessa para nós, querido telespectador e ouvinte, que eu creio que ela é boa demais para não ser verdade. Muitos pensam assim, não, mas isso é bom demais para ser verdade. Eu penso ao contrário, é bom demais para não ser verdade. Quando Jesus Cristo voltar a este mundo e ressuscitar os mortos e transformar este nosso corpo que é corrompido pelo pecado para termos um corpo incorruptível, leia isso em 1 Coríntios 15, e estivermos no céu, ele vai cumprir esta promessa de Apocalipse 21, 4. Ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus promete que quando Cristo voltar e Deus restabelecer toda a ordem do universo, restabelecer toda a ordem no planeta Terra, livrando o planeta do pecado, das consequências do pecado e daqueles que se apegaram a isso, a morte deixará de existir. Você e eu viveremos sem medo da morte, sem medo de perdermos um familiar, um amigo, um cônjuge, um filho, né? Essas coisas farão parte de um passado. E nós vamos estar no céu sendo eternamente gratos a Deus, porque Ele não somente nos dará a vida eterna com Cristo, mas nós teremos sido vacinados de forma suficiente neste mundo, pelo sofrimento que aqui passamos, e nunca mais vamos querer pecar outra vez, retornar, diríamos assim, voltar, entre aspas, para trás, como os nossos primeiros pais o fizeram. Então, creia nesse ensinamento bíblico, tenha paz, tenha segurança, o seu ente querido se encontra descansando, ele não sente nada. E creia em Jesus, porque em Cristo há vida eterna para todo aquele que nele crê. Muito bom, professor, muito bem. Bom, nós estamos apenas começando o programa. Você pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais. facebook.com/Na Mira da Verdade, além de